de celebração de 1 ano da publicação do Manifesto pela Revolução Brasileira. Queria convidar aqui o Nildo para se juntar com a gente na mesa. A Vanessa também representando a nossa juventude da Revolução Brasileira. E em especial também a Lorena, por favor, para aparecer aqui com a gente como representação do oficial do partido, mandato do Marquito também, da gente. Obrigado, Lorena. Então, a gente vai ter agora uma exposição do Nildo sobre esse balanço de 1 ano, né, do Manifesto da Revolução Brasileira, a publicação dele, a repercussão que isso teve pelo Brasil, principalmente acompanhando o processo da pré-candidatura do Nildo, e também uma avaliação desse momento atual, né? Uma das coisas que mais permanece aqui do manifesto é o agravamento da crise política brasileira, a incapacidade do sistema político de apresentar respostas para a nossa condição atual. Então o Nildo vai também trazer algumas palavras para a gente numa análise da conjuntura também do que está acontecendo no Brasil com o nosso sistema político e o aprofundamento da crise econômica. Lembrando que essa atividade aqui, a gente vai ter essa atividade com a exposição do Nildo, mas também, em termos de celebração, a gente vai ter aqui a comemoração do ano do manifesto, regada, a nossa cervejinha aqui do lado, a gente vai estar vendendo depois. Então estão todos convidados aqui para continuar com a gente, antes, durante e depois do debate, para a gente conversar mais um pouquinho, tá certo? Valeu, gente, obrigado, vou passar a palavra para o Nildo. Começa pela saudação. Vamos lá. Saudação da nossa companheira Vanessa Caneiro, perdão. Então, boa noite a todas e todos. Estou aqui representando então a juventude. Enfim, só um breve mesmo relato, eu não preparei nada assim para falar, mas nós da juventude estamos atuando na universidade, estamos fazendo também o enfrentamento da crise que está atingindo, obviamente, a Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos atualmente trabalhando pela mobilização por mais ampliação das vagas da moradia estudantil. Estamos junto com os calouros, né, fazendo uma luta aí que já dura mais de 1 mês. E a gente está junto e gostaria de convidar também os demais estudantes que estão aqui, chegando pela primeira vez, para estar conhecendo também, para que venha conhecer e participar do nosso movimento, que é muito importante. Uma das pautas é essa da moradia estudantil. A gente sabe que os problemas da universidade não são só esses, né? Mas que a gente está aí junto para enfrentar outras batalhas. É isso, obrigada. Bom, boa noite. Também fui pego de surpresa, não foi nada. Mas, bom, hoje, meu nome é Lorena, para quem não me conhece, sou assessora do vereador Marquito, do pessoal aqui na Câmara Municipal. A gente vem de um dia bem difícil, em que, ao mesmo tempo em que existe uma tentativa de privatização de parte do serviço público municipal, que a gente está tentando barrar com os instrumentos que a gente tem, que infelizmente não são muitos. Ao mesmo tempo, hoje foi aprovado em segunda sessão o nosso primeiro projeto de lei, que estabelece a política municipal de agroecologia e produção orgânica de alimentos. Então, um dia bastante cheio, bastante controverso, mas queria só, na verdade, dar esse informe e fazer a saudação do camarada Nildo, que veio de um bom debate, um debate corajoso na pré-candidatura à presidência da República, e que traz para o pessoal essa necessária radicalidade, a radicalização do nosso debate, a radicalização das nossas posturas e a radicalização dos nossos discursos. É isso. Bueno, camaradas, prazer vê-los todos aqui. Hoje nós estamos comemorando esse 1 ano do lançamento do Manifesto pela Revolução Brasileira. Desde que, com um conjunto de camaradas tomamos essa iniciativa, muitas coisas aconteceram. Uma delas foi, obviamente, a pré-candidatura, tentando disputar a candidatura do PSOL à presidência da República. Isso nos permitiu correr o Brasil inteiro e fazer um diagnóstico da crise que nós estamos metidos e também apresentar uma alternativa a essa crise.
que é talvez o dado mais positivo. E algo fundamental foi observar a imensa acolhida, a recepção calorosa que nós tivemos em muitos lugares do Brasil. Se vocês imaginarem, isso começa aqui em Santa Catarina, com um grupo bastante reduzido de pessoas, se alastra para o Brasil, organizamos um conjunto de comitês da pré-candidatura, começa a se organizar esses comitês e conseguimos organizar comitês de atividades em 11 estados da República. E além disso, centenas de militantes do PSOL e gente que se somou a essa candidatura assinaram também esse manifesto da Revolução Brasileira e o manifesto da candidatura, da pré-candidatura. E hoje nós contamos com o entusiasmo e a militância de centenas de companheiros espalhados em todos os estados da República. E esse esforço militante continua, porque nós afirmamos categoricamente que não estávamos discutindo exclusivamente uma pré-candidatura, não era uma candidatura de caráter eleitoral, mas uma candidatura que estava a serviço desse manifesto, o Manifesto da Revolução Brasileira. E eu queria, nessa breve avaliação, dizer para vocês que essa temática, que é a temática da Revolução Brasileira, é uma temática antiga da esquerda brasileira. O dado, evidentemente, extraordinário é que é uma temática que estava abandonada. Então, a primeira reflexão que nós temos que ter é por que a esquerda abandonou a tematização da Revolução Brasileira. E o dado fundamental é que tudo isso ocorre sob circunstâncias determinadas. A esquerda não abandonou por acaso. A esquerda brasileira, essa que emergiu da ditadura, abandonou a tematização da Revolução Brasileira porque fez uma opção pela ordem burguesa. Fez uma opção orientada, até vamos admitir, por uma manifestação de bondade, honesta, tirada sob circunstâncias, que supunha que era plenamente possível transformar a condição de vida e trabalho de milhões de brasileiros submetidos num país subdesenvolvido, independente e, portanto, periférico, como todos os países latino-americanos, que era possível mudar a vida de milhões a partir de políticas públicas e, portanto, com a ação do Estado. E essa é a principal lição dos dias que nós estamos vivendo. E o resultado de todo esse esforço que começou com a democratização, o fim da ditadura e a emergência de uma esquerda que se concentrou em torno de um partido, que era o Partido dos Trabalhadores, de movimentos sociais, de uma central, que era a Central Única dos Trabalhadores. Isso é história. Há muito tempo isso já não existe. Mas o que nós estamos nos defrontando? Fracassou uma ideia do Brasil. A ideia segundo a qual era possível, através de políticas públicas, mudar a condição de trabalho e de vida da população economicamente ativa. Da grande maioria dos trabalhadores, da grande maioria dos brasileiros. Essa ideia caiu por terra. Não é possível transformar o Brasil por meio de eleições e por meio de políticas públicas. Muito concretamente, não é possível transformar exclusivamente por meio de eleições e por meio de política pública. Essa ideia que foi generosa, que encantou muita gente, que levou muita gente para a política, que despertou ilusões, que despertou militância, que colocou, em alguma medida, milhões na política, essa ideia hoje é um fracasso rotundo. É preciso dizê-lo com toda clareza. E é a razão pela qual nós estamos falando de Revolução Brasileira. Essa é uma hipótese que eu coloco aqui à consideração de todos. A segunda é que esse último período, o período da democratização brasileira, ela criou um sistema político. Esse sistema político mais ou menos competitivo, com partidos mais ou menos
doutrinários, mais ou menos programáticos, com alguma militância, em que a polarização estava dada pelos petistas de um lado e os tucanos por outro. Aquilo que nós temos com insistência chamado de um sistema petucano. Todas as últimas eleições presidenciais, todas e cada uma delas, opôs um candidato petista e um candidato tucano. O Brasil era um país que estava polarizado por petistas e tucanos. E também pelo mau gosto musical. Também pelo mau gosto musical. Lorena não gosta, mas eu não sou bom moço, não consigo ser bom moço. Mas essa polarização de petistas e tucanos dava uma certa vitalidade na sociedade brasileira durante algum tempo, e sobretudo nos processos eleitorais. Gradualmente, essa polarização foi perdendo vitalidade. Foi perdendo vitalidade porque essa oposição foi perdendo sentido, na medida em que os dois partidos mais se assemelhavam do que se diferenciavam. E se assemelhavam no programa, que é concretamente como o capitalismo no Brasil está funcionando nas últimas 2 décadas, que é aquilo que a gente chama de administração do plano real. E na medida em que foram se assemelhando não só no horizonte programático, foram se assemelhando também nas práticas políticas. E é preciso, então, considerar 2 fenômenos importantes. Que aquele programa econômico que controlava a inflação foi transformando gradualmente as classes sociais no empresariado brasileiro. E hoje a característica fundamental é que o Brasil é um país muito mais dependente e subdesenvolvido do que era em 1994. Muito mais. As condições de trabalho muito mais deterioradas, as condições de emprego e salário muito mais deterioradas, e, sobretudo, a capacidade daquilo que os economistas chamam a posição do país na divisão internacional do trabalho, muito pior. O Brasil hoje se caracteriza basicamente por ser um país que exporta produtos agrícolas e minerais e, portanto, tem no seu setor industrial aquilo que nos anos 80 era uma espécie de orgulho burguês, aquilo foi desaparecendo, se dissipando, de tal forma que hoje o grosso da importação brasileira é de produtos de alta densidade tecnológica, de densidade tecnológica média e inclusive de baixa densidade tecnológica. Ou seja, uma gigantesca regressão industrial, aquilo que os social-democratas e o petismo e parte do pessoal chamam de uma desindustrialização, que é um conceito ambíguo, não temos que discutir isso aqui, mas houve uma grande regressão industrial no país. E um terceiro fenômeno, o segundo aspecto disso, é que o Brasil entrou numa gigantesca crise, cujo componente mais manifesto aos olhos da maioria é o fenômeno da corrupção. E nós não podemos deixar de falar. Por quê? Porque num país profundamente desigual, que a corrupção tem como origem a relação entre a grande burguesia e o Estado, a corrupção é ofensiva para a grande maioria dos brasileiros que sequer têm emprego e podem ter comida na mesa todos os dias. A corrupção é inaceitável. No meio da esquerda começou a surgir uma conversa que isso é coisa da UDN, que é aquele partido que existia no pré-64, que a esquerda não tem que tocar na corrupção, mas eu quero dizer categoricamente, um socialista não pode ser corrupto, não pode roubar do Estado e tem que ter uma vida austera. Os trabalhadores vivem do seu salário e os socialistas têm que viver das suas condições e não podem estar confundidos com a maracutaia, com a corrupção, com a transação, com o toma lá da cá, que caracteriza precisamente a vida dos partidos burgueses. Os partidos burgueses que azeitam essa relação entre os empresários e o Estado. Os liberais tomam uma vantagem, porque os liberais dizem claramente que a origem da corrupção é o gigantismo estatal e, portanto, precisa privatizar tudo. E uma determinada esquerda no Brasil está constrangida diante do tema, porque tem coleguinhas, tem amigos, tem deputados, tem ex-senadores, presidente do partido e etc., que estão envolvidos, acusados de todo tipo de corrupção, reais e imaginárias. Mas vamos sublinhar, imaginárias e reais.
existe roubo, existe financiamento de campanha, que é o toma lá da cá, que envolve o pagamento de campanha desde formas legais e ilegais, até medidas provisórias, decisões judiciais, que envolvem favorecimento direto para os capitalistas no Brasil, capitalistas nacionais e estrangeiros. Então isso salta aos olhos da população. Não só esse sistema político foi apodrecendo, como eu disse durante todo esse período, e continuo reafirmando, que o Congresso Nacional virou um covil de ladrões, que todo dia o noticiário, ou o Ministério Público, ou a Suprema Corte, está decidindo que alguém tem que ir para juízo, como ontem foi decidido a sorte do senadorzinho que gosta do empréstimo não convencional, né, que é o Aécio Neves, candidato tucano à presidência da República. Não é um deputadozinho estadual, não é um deputadozinho federal, não é um senador qualquer, é o senador que foi candidato a presidente pelos tucanos, pela social-democracia. E agora está indiciado e vai ter que é réu na Lava Jato e vai ter que se explicar de questões que são inexplicáveis. Agora, esse caso do Aécio mostra uma coisa muito clara. O Congresso Nacional é de fato um covil de ladrões, corruptos, bandidos, gangsters, e que no próximo período eleitoral, depois dessas eleições, vários deles são especialistas em sobrevivência. São sobreviventes desse sistema. Essa gente sabe como se reproduzir. E muita gente está pensando que vai dar um votinho para limpar o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Vai observar ilustres corruptos comandando as bancadas que estarão prontas para fazer uma base aliada, independente de qual for o governo. E nas cortes, eu tenho vários amigos juristas. Aqui temos a Máxima Vênia, uma doutora, e tenho conversado com eles sobre os pareceres do Supremo, e toda essa gente da criminologia crítica com quem a gente se defronta, estão estarrecidos com o baixo nível intelectual da Corte Suprema, daqueles ministros, entre os quais alguns, entre eles, se acusam de leniência com os crimes do colarinho branco, como é o famoso debate entre Gilmar Mendes e o ministro Barroso. Quer dizer, a Corte Suprema, o Ministério Público, os tribunais do Brasil não são objeto da confiança pública. E a grande maioria diz claramente que se trata de um fenômeno nutrido pela corrupção, corrompido pelas práticas mais nefastas. Se observamos esse cenário, então, que o Congresso é um covil de ladrões, que as cortes estão apodrecidas, que ninguém acredita no judiciário, em nenhuma instância, e pode pedir para os trabalhadores, ainda mais os trabalhadores agora submetidos à justiça trabalhista, toda a grande massa não tolera a corrupção. E nós socialistas não temos que tolerar a corrupção. Não podemos ser solidários com ninguém que esteja envolvido aí, a despeito de exigir que cada um que seja acusado tem que ter o seu devido processo legal e apresentar provas, etc. Mas nós não podemos hipotecar apoio e solidariedade a ninguém que esteja aí se explicando nos tribunais. Porque esse foi o período, as formas que eles escolheram para desenvolver sua vida política. Então a corrupção ajudou a elucidar não só um problema sério do Estado brasileiro da política, mas como elucidou o fracasso do sistema político. Ninguém acredita que nós podemos ter eleições agora que não esteja atravessado com o imenso poder de corrupção do capital, que vai eleger sua bancada de deputados. Assim, alguém tem dúvida que o latifúndio vai eleger uma bancada poderosa de deputados que hoje fazem com que a Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio seja a maior bancada do Congresso Nacional? Nenhuma. Alguém tem dúvida que os banqueiros terão lá seus 30, 35 deputados e senadores, especialistas que vão tomar de assalto a Comissão de Finanças do Senado e do Congresso para administrar seu bel prazer e colocar na mão dos ministros, seja ele quem for, do governo que nascerá de 3 de outubro, a pauta dos seus interesses? É claro que não. Então o capital bancário, o capital financeiro, as multinacionais, os latifundiários já estão assegurados nesse jogo. Não há surpresa nenhuma do que virá das urnas em 3 de outubro. Então a corrupção e esse sistema político monitorado, absolutamente controlado, deixa claro que a luta dos trabalhadores não passa por eleições. Embora nós, no PSOL, somos um partido legal,
estamos disputando eleições para eleger deputados estaduais e federais e temos um candidato à presidência da República, que é muito importante. Então veja que esse cenário aí, que já era ruim quando nós lançamos o manifesto da Revolução Brasileira, essa crise foi se aprofundando. A crise econômica é muito mais severa, a crise política é muito mais evidente, e milhões, nas condições atuais, afirmo categoricamente, milhões de brasileiros, no dia 3 de outubro, vão cravar um voto nulo e branco se as condições políticas seguirem tal como estão. Somado a isso, o abstencionismo será uma outra tendência, muito maior daquela que nós podemos observar nas eleições de prefeito do Rio e de São Paulo, que foi o maior nível de abstencionismo, votos nulos e brancos da história republicana. Então está posto agora não mais para prefeitos, mas para a presidência da República. E é nesse cenário que a gente tem que tratar da situação do nosso partido. Porque nós temos um candidato a presidente. Nós temos um candidato a presidente que, não obstante, para surpresa de todos nós, não está cumprindo aquilo que o PSOL precisa realizar nessas eleições. O candidato do PSOL, que é o companheiro Guilherme Boulos, ele tem que encarnar esse espírito de rebeldia que já está na população, essa indignação que é generalizada no Brasil. Não pode ser um candidato que suponha que nós estamos como há 4 anos atrás, mas ao contrário, que a crise é muito mais severa, que o desemprego é muito mais amplo, que o desespero de milhões de brasileiros é generalizado, que a desesperança com esse sistema político e com todos esses candidatos que estão aí. E quem são os candidatos? Qual é a capacidade de uma Marina Silva despertar a indignação dos brasileiros? Nula. Qual é a capacidade que aquele picolé de chuchu, que é o Alckmin, tem de expressar uma possibilidade de renovação política e uma alternativa econômica? Nenhuma. Qual é a capacidade que um Bolsonaro tem de recolher essa indignação e oferecer uma alternativa? E assim sucessivamente. Qual é a capacidade que o prefeito Haddad, o ex-prefeito de São Paulo, tem de se constituir uma alternativa que encante milhões e que possa ser uma renovação da esperança petista, das ilusões petistas? Nenhuma. PST. Mas aquele que pode carregar a indignação e a ira de milhões de brasileiros que estão descontentes com o sistema político e afundados na miséria. E é isso que tem que afirmar. Uma rebeldia completa diante do sistema político. Usar as eleições para politizar o nosso povo, dizer o que está efetivamente acontecendo, alertar o nosso povo dos perigos que estão aí. E quero dizer que entre os perigos não está, obviamente, a ameaça do fascismo. Está um equívoco aí. Essa ideia de que o Brasil está ameaçado pelo fascismo é uma ideia errônea, falsa. Queria fazer breves considerações antes de concluir e centrar algumas palavras na importância do manifesto pela Revolução Brasileira. O assassinato de dirigentes sindicais e mesmo da vereadora Marielle lá no Rio, companheira do nosso partido, as decisões da corte, o comportamento da imprensa, a violência contra os sindicatos dos tribunais, não configuram um horizonte de que o Brasil está indo para o fascismo. E há boas razões para a gente considerar que isso não está ocorrendo. Primeiro, o que está avançando no Brasil é uma consciência liberal. Uma consciência do programa liberal. Acaso alguma daquelas bandeiras fundamentais do liberalismo não foram realizadas? Só a supressão da Previdência, Luciano. O resto, tudo está sendo aprovado. Mas essa campanha que eles fizeram para suprimir a Previdência Social já está lá na mesa do presidente do Planalto para o próximo presidente fazer. E é tal a desinibição liberal que os liberais lançaram o seu principal candidato, que é o Henrique Meirelles, que é um candidato de banqueiro, funcionário de banqueiro, que não vacila em afirmar um programa liberal, radical, e que não faz a menor concessão
para aquilo que eles chamam populismo. Então eles têm um candidato sangue puro agora. Aquele candidato que vai defender o programa liberal no limite, tal como ele fez no evento dos liberais lá em Porto Alegre. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, o fascismo, para se tornar viável, para se tornar uma possibilidade concreta, precisa, em primeiro lugar, de organizações de massa de caráter fascista. E nós não temos nenhuma delas. Não me venham dizer que o MBL e Vamos para a Rua são organizações fascistas. São nem sequer movimento. É um esquema que se convoca pela internet e eles têm, sobretudo, um caráter reativo. Não tem um caráter de ofensivo. Eles reagem e reagem, sobretudo, diante de um adversário débil e cômodo, que é o petismo e que é o ex-presidente Lula. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é que o fascismo não tem uma liderança de massa, como, por exemplo, era Carlos Lacerda no período pré-64. Para quem não sabe, Carlos Lacerda era um jornalista muito hábil, muito sagaz, muito de direita, muito comprometido com a Embaixada dos Estados Unidos, que fazia uma gigantesca e eficaz agitação contra o governo nacional reformista de João Goulart. E esse sujeito era uma liderança que unificava todas as organizações fascistas. E era uma espécie de office boy da onda que terminaria por implantar, no dia 1º de abril de 64, a ditadura cívico-militar. Essa figura também não existe na sociedade brasileira. Agora, um quarto dado que é fundamental é que uma proposta fascista tem que ter uma ampla base de massa nas classes médias, o que Marx chamaria uma pequena burguesia. E essa pequena burguesia tem um duplo caráter, é uma pequena burguesia proprietária, o dono de um pequeno supermercado, de uma livraria, de alguma coisa desse gênero, e a classe média assalariada, os funcionários das estatais, etc. E aí está muito complicado, porque essa gente está perdendo dinheiro, essa gente está agonizando nas dívidas, essa gente está premida pela falta de um mercado interno grande, e esses setores proprietários da pequena burguesia estão cada vez mais se radicalizando por dupla razão, uma pela corrupção e outra porque não estão conseguindo ganhar os rios de dinheiro que ganharam no período recente. Então tem uma contradição objetiva com a proposta liberal. É muito difícil que nesse contexto exista uma base, uma ameaça fascista. As pessoas reclamam, bom, mas estão matando dirigentes sindicais, e essa semana que passou 71 quilombolas lá no Pará. Mas quando isso foi diferente no Brasil? A morte de dirigentes sindicais na cidade e no campo é uma norma. É claro que no último ano o número de assassinatos cresceu, mas se vocês pegarem desde 2002 para cá, é 35, 40, 45, 50 dirigentes, não estou falando de pessoas de base, dirigentes sindicais. Os dados da Anistia Internacional mostram que a cada 5 dias se assassina um defensor dos direitos humanos no Brasil. Essa é a norma. Agora, um Estado repressivo, absolutamente refratário aos interesses populares, não é um Estado fascista. De jeito nenhum. Por que eu insisto nessa discussão aqui? Porque está-se, no partido, no PSOL, começa a se discutir a ideia de uma frente antifascista. E essa frente antifascista está assumindo um caráter de uma frente eleitoral antifascista. E quero dizer muito claramente, uma frente eleitoral não é capaz de enfrentar o fascismo, porque o fascismo não se enfrenta com comitês eleitorais. O fascismo só é possível de ser enfrentado com organizações de massa que respondem em igual medida à ofensiva fascista. Essa é a experiência do Chile, a experiência da Argentina, a experiência da Colômbia e foi a experiência brasileira de 64, 68 e de 68 a 73. Não existe outra possibilidade. Então nós temos que separar aí. O partido está correndo perigo, o nosso partido está completamente desarmado. E nós estamos chegando numa situação que é grave, porque o PSOL não está aparecendo nas eleições, o nosso candidato não está aparecendo nas eleições, o programa que está sendo elaborado pelas comissões do partido não é um programa capaz de diagnosticar a crise, e menos ainda de oferecer uma alternativa à altura das circunstâncias, e nós estamos desaparecendo, inclusive, das pesquisas eleitorais. Desaparecendo quer dizer, nós estamos aparecendo nas pesquisas eleitorais.
E o tempo está passando. Então, corremos um duplo risco. Eventualmente ter uma vitória eleitoral e ter uma derrota política, no sentido que não afirmamos um programa efetivamente à altura das circunstâncias, mas estamos hoje muito mais perto de sofrer uma derrota eleitoral e sofrer também uma derrota política, porque os deputados que eventualmente a gente vem eleger não são portadores de um discurso radical compatível com as necessidades da Revolução Brasileira. Então, eis que estamos aí diante de um quadro dificílimo do processo eleitoral. Cai por terra também, é preciso dizer muito claramente, essa ideia que venceu no Congresso do Partido e na Conferência Eleitoral, de que o PSOL iria fazer uma aliança com os movimentos sociais, isso daria um caráter popular, um programa consistente e um impulso eleitoral para o nosso partido. Essa hipótese não se configura. Essa hipótese também está caindo por terra. Ainda temos 4 meses pela frente, mas nada indica que essa estratégia possa dar certo. Então isso significa que, a despeito das dificuldades, todos aqueles que no Brasil inteiro assumiram o Manifesto pela Revolução Brasileira têm que redobrar sua militância. Naqueles locais onde nós teremos candidatos, lutar por aqueles candidatos que estão mais à esquerda, aqueles candidatos com maior identidade socialista. Mas, sobretudo, nós precisamos ter clareza que essas eleições são parte de um processo que não resolve a crise, ao contrário, que escancara mais a crise e que depois do dia 3 de outubro, mais ilusões ainda vão cair. E esse é o ponto essencial que me deixa, a mim e todos os companheiros que estão aqui, do Brasil inteiro, muito feliz de ter lançado esse Manifesto da Revolução Brasileira há um ano. Porque cada uma das teses que estão aqui dentro estão se... E tudo que nós estamos dizendo aqui está acontecendo e estamos não mais como pré-candidato, mas como militante, como membro do Diretório Nacional, volta a um conjunto de atividades de sindicato, diretórios do partido, em vários estados da federação. Estamos novamente fazendo a discussão do Manifesto da Revolução Brasileira e do programa da Revolução Brasileira, que o programa do PSOL tem que incorporar e que o discurso do nosso candidato tem que incorporar, que não pode ignorar. O partido tem que estar unitário. E não é porque um candidato em uma correlação de forças venceu dentro do partido que tem que ignorar o que o resto do partido está dizendo. Porque precisa recolher todas essas energias, e que não pode estar imune ou simplesmente ignorar as tensões que estão na sociedade brasileira e que não estão sendo recolhidos pelo programa que o partido está montando e não estão sendo contempladas no discurso do nosso candidato, que é o Guilherme Boulos. E nós vamos continuar correndo o Brasil insistindo nesse caderninho aqui, nas teses desse caderninho, que estão se comprovando cada uma delas. Essa que é a questão central. E se temos convicções, não vamos nos dobrar a ideia de que precisamos nos diluirmos num processo eleitoral cujo resultado a gente está observando ali na frente, em poucos meses, vai queimar as esperanças de muito e vai derrubar as ilusões de outros tantos. Daí que nós temos que se acostumar a andar como os comunistas, os socialistas e os revolucionários sempre andaram. Durante longos períodos, andavam na mais absoluta solidão, mas tinham a certeza de suas teses. E nós não estamos aqui afirmando nossas teses academicamente, como se fosse uma tese universitária, não. Estamos afirmando isso discutindo com os trabalhadores do Brasil inteiro, com organizações de base, com núcleos, com diretórios, com sindicatos, correndo o país, discutindo o programa da Revolução Brasileira e afirmando a tematização da Revolução Brasileira dentro dos trabalhadores, que envolve luta de massas, eleições e envolve, sobretudo, o futuro do partido. O futuro do PSOL não pode ser o de um partido que é unicamente uma espécie de ala combativa do lulismo decadente, ou uma espécie de espírito crítico de um partido que se corrompeu, como é o Partido dos Trabalhadores, e grande parte dos seus sindicatos que estão acomodados
ou alienados num programa que não redime os trabalhadores da violência, da exploração, da miséria. Nós temos que continuar com as nossas convicções, mas não como um grupinho fechado, um grupo que se abre para o debate e exige do partido uma nova conduta, e exige do nosso candidato uma nova conduta, que ele recolha essa rebeldia que existe no Brasil e que afirme o PSOL como uma superação histórica desse fracasso gigantesco, moral e programático, que foi o Partido dos Trabalhadores e que foi Lula. Não posso terminar essa breve intervenção falando sobre São Bernardo. Observem o que é o perigo do petismo hoje, como o petismo é um obstáculo e é parte do problema e não é parte de solução alguma. Junho de 2003, as massas saíram na rua. E o governo da presidente Dilma poderia ter encabeçado aquela energia e colocado esses políticos corruptos, feito uma ruptura com aquela como chama, aquela base aliada, e colocar novamente o povo em circulação, rompendo com os acordos de cima. O que a presidente Dilma fez? Esterilizou o movimento e fez um acordo com a canalha. Em seguida, essa receita que está por aí, que é a receita petista lulista, teve um outro teste, um segundo teste precioso. Qual foi? A batalha do impeachment. E na batalha do impeachment, o presidente Lula, o presidente Dilma, todos eles, o petismo inteiro, achavam que tinham controle do Congresso Nacional. E até 3, 4 dias antes, a presidente Dilma afirmava categoricamente que tinha maioria para derrotar o impeachment. E por isso, nunca convocou o povo para segurar a onda. Nunca chamou o povo para derrotar os golpistas, segundo o relato deles, na rua. A classe dominante ficou muito confortável. Sabia que tudo ia se decidir de maneira parlamentar, entre cafezinho, bolachas, cenas de televisão, um jantarzinho à noite, contratinhos para cá, contratinho para lá, ministério para cá, ministériozinho para lá, aquela maracutaia toda que nós assistimos. E depois aquela cena maravilhosa que foi apresentar o Congresso Nacional no dia do impeachment. Eu digo que aquele Glauber Rocha ou Fellini não seriam capazes de fazer uma cena tão maravilhosa para mostrar o que é o parlamento para o nosso povo, que foi aquela sessão do impeachment, uma coisa extraordinária, que nós temos que passar em rede nacional. No governo da Revolução Brasileira, nós vamos ter que passar aquilo várias vezes, para mostrar para o povo que o povo não pode acreditar no parlamento, que só pode acreditar nas suas próprias forças. Então, naquele momento, era hora de convocar o povo. E o que o petismo fez? Foi para casa, saiu do Planalto, desceu, recolhendo suas lágrimas de maneira bem comportada, e se retirou da cena, para depois fazer um relato cínico e mentiroso, que o golpe não era contra o PT, mas era contra o povo. E se o golpe não era contra o PT e era contra o povo, era função de uma presidente da República convocar o povo para resistir ao golpe. Qual golpe? O golpe da perda de direitos, como a CLT, Lorena, como a Previdência Social, Luciano, percebe? E um conjunto de outras reivindicações de um programa decente para restaurar a dignidade no país. E o PT renunciou lá. E a terceira, última, foi o episódio de São Bernardo. Lula se refugia no mítico sindicato de São Bernardo do Campo, do glorioso combate operário contra a ditadura, do protesto operário contra a ditadura. E, pasmo, durante 24, 48 horas, o Brasil inteiro ficou diante da televisão esperando o que o ex-presidente ia fazer. E a imprensa internacional ficou inteira de olho, observando aquilo. A América Latina inteira observando o que o Lula ia fazer. E o Lula vai lá, sai, faz um discurso de quinta categoria, traficando com a dor do povo, e quando anuncia que vai se entregar, o povo ali embaixo diz para ele que não se entrega. E ele sai, na crença de que uma semana depois o Supremo Tribunal Federal ia tirá-lo da cadeia. Ele vai e faz um acordo sujo de novo com a elite brasileira. Poderia ter convocado o povo. Se o Lula convoca uma resistência para São Bernardo, teria 100 mil pessoas lá. E até eu e o Renan estaríamos lá. Jovens que somos, estaríamos lá em São Bernardo, Renan, segurando a onda. Por quê? Porque o Lula teria a capacidade de colocar a República em xeque. É claro que não desataria uma revolução, porque uma revolução não acontece qualquer quarta-feira.
mas colocaria a República em xeque, colocaria o Moro em xeque, colocaria o Supremo Tribunal em xeque, colocaria o Congresso Nacional, colocaria a mídia em xeque. Colocaria a mídia em xeque. A criticazinha que o Lula fez à Globo lá poderia reverberar na América Latina e no mundo inteiro, convocando 100 mil pessoas lá e ficar 10 dias, 15 dias enfrentando o sistema. E o Lula, novamente, renunciou a essa possibilidade, apostando nos tribunais, apostando nas eleições, apostando na sua capacidade de transferir votos e apostando na podridão do sistema, porque o sistema tem regras que são regras de ouro, são regras invioláveis. E nós estamos diante da mesma situação, e hoje os petistas estão começando a cair na real e observar que o Lula pode passar alguns anos na cadeira e que o PT vai ter que escolher outro candidato. E o que é, por que eu faço esse relato? Porque o nosso candidato Boulos passou a ser, antes de ser o nosso candidato, passou a ser a principal figura na defesa do presidente Lula, de quem a gente não pode tirar um selfie junto. Nós não temos que estar vinculados com essa maracutaia. Nós temos que dizer muito claramente que Fernando Henrique Cardoso e Lula são os dois intelectuais, responsáveis intelectuais e políticas pelo sistema petucano e pela podridão do sistema. E que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma deram demonstrações cabais nesses últimos 3, 4 anos, que não querem convocar o povo para o povo lutar. E que, portanto, não são líderes populares, são líderes eleitorais, algo muito diferente da situação que nós nos encontramos. Essa que é a questão. Isso é que a situação política agora está revelando aos olhos de milhões. E é bom que seja assim, porque todo mundo está vendo. Agora não é mais uma coisa de um pré-candidato radical, defensor da Revolução Brasileira. Agora milhões, aquelas pessoas que estavam mais ou menos inconformadas, que ainda acreditavam nessa gente, começam a cada dia se dar conta. As pessoas que não leem Marx, que ainda não leem Marx, mas que devem ler. As pessoas que não são chegadas todo dia a acompanhar todos os fatos, essas pessoas estão se dando conta que a mudança não passa por aí, que a transformação social não passa por aí. E nós no PSOL temos que afirmar essa radicalidade agora. O PSOL não pode perder esse cavalo encilhado que está passando. E está passando a galope. E se nós vacilarmos, nós vamos sofrer uma derrota eleitoral, uma derrota política. E é isso que está em jogo aqui. Então, eu queria dizer que, como pré-candidato dentro do partido, defendendo o Manifesto pela Revolução Brasileira, fiquei honrado com essa condição, foi um privilégio, e foi um privilégio também ter todos vocês como companheiros que estiveram impulsionando isso em vários estados da República, que agora começam a se transformar provavelmente em círculos da Revolução Brasileira, impulsionando esse debate, cumprindo as tarefas eleitorais e, sobretudo, cumprindo a tarefa política, que é aprofundar o programa da Revolução Brasileira no seio do nosso povo. Quer dizer, essa batalha continua, não há razão nenhuma para esmorecer, não há razão nenhuma para baixar a guarda, ao contrário, acelerar o passo e enfrentar a crise, enfrentar a classe dominante. Então, estamos um ano mais velhos e um ano mais sábio. E diria um ano mais forte também, porque agora somos muito mais do que aquele grupo de 15 ou 20 que lançaram essa tarefa para o Brasil. Vamos realizar um encontro grande aqui em Santa Catarina, com gente de todo o Brasil, dia 16 e 17 de junho. Uma parte vai ser aberta para todos os militantes revolucionários, de dentro e fora do PSOL, e uma parte vai ser só para aqueles que estão casados, fechados com o Manifesto da Revolução Brasileira. Mas já anuncio aqui esse grande evento que vai contar com a presença de gente do Brasil inteiro, que está muito animado, disposto a vir aqui para encarar essa tarefa da Revolução Brasileira. Então, muito obrigado a todos e os felicito por essa conquista que é coletiva. Bom, muito obrigado. Queria trazer agora um convite a todos aqueles que quiserem se manifestar a respeito do Manifesto pela Revolução Brasileira, a propósito da atividade de hoje, a própria fala do Nildo, da Lorena, da Vanessa, fazer um pequeno espaço aqui para saudações e comentários de todos que estão aqui presentes,
e colocar aí algo breve, agora são 8h40, talvez até umas 9 horas, uns 20 minutos rapidinho para a gente fazer esse registro em geral, para quem quiser fazer esse registro e deixar a palavra aberta a todos que puderem se posicionar aqui. Queria também registrar a presença da Miriam, que é a nossa presidente estadual aqui do PSOL, o Walter, que também está na executiva estadual do partido, e deixar aqui o convite, a palavra aberta também, especialmente a vocês e a todos que estão aqui presentes. Quem gostaria de começar a fazer um comentário aí? Pode fazer as honras para a gente, Miriam, por favor. Boa noite, pessoal. E peço desculpas já pelo semblante de cansaço, que eu estou desde as 6 da manhã, o dia inteiro, numa atividade da Biblioteconomia, do Movimento Bibliotecários, agora reunião, e agora fiz questão de vir aqui prestigiar um pouquinho, né, mesmo no final. Dizer que eu fico feliz da gente estar construindo um partido plural, no sentido de estar abrindo diálogos e construindo, mesmo com diversos pensamentos diferentes, né? Mas que a gente consiga, dentro das possibilidades que são colocadas dentro de um partido, fazer uma unidade, né? Então, nesse sentido, eu fico bem feliz de estar participando. Acho que o manifesto e as problematizações que são trazidas dentro da questão da Revolução Brasileira são muito pertinentes. Eu conheci esse manifesto lá em São Paulo, quando eu estive lá em Encontro Nacional, li parte dele, né? E temos que continuar construindo, principalmente bem no campo da formação política, que eu acho que é algo que a gente precisa alimentar mais dentro do partido, né? Essa questão da formação política. Enfim, era isso. Também não me preparei para uma fala. Queria dizer que estamos aí de peitos abertos, estamos juntos, lutando juntos por um Brasil diferente e um país diferente. Tchau, tchau. Bem, demais. Maurício? Boa noite a todos que estão aqui. Primeiro eu queria parabenizar todos que aqui falaram antes e todas as pessoas que estão aqui que construíram, né, esse processo de um ano, que não é um processo pequeno. Eu vejo muita gente, eu conversava antes de começar aqui, que a gente fez a reunião do comitê da pré-campanha do Nildo com 5 pessoas, 6 pessoas, e ver esse número de pessoas aqui hoje discutindo o Manifesto da Revolução Brasileira e reafirmando o compromisso com a Revolução Brasileira, só reforça a convicção de que é o caminho certo. E eu digo isso não só por isso aqui, mas porque se há alguém que faz o diálogo com a base petista por trabalhar lá dentro, né, no DIEESE, como assessor do sindicalismo que na grande maioria é petista, fazer diálogo com a base petista não é pactuar com o senso comum que hoje é generalizado. E porque a gente vive um período de falência de dados políticos na sociedade brasileira. Não há uma interpretação da crise política, não há uma interpretação do Estado brasileiro, não há uma interpretação da relação das classes com o Estado, e o Manifesto pela Revolução Brasileira é um primeiro esforço de interpretação e de provocar uma ruptura com esse cenário terrível que é uma despolitização gigantesca que foi produzida durante um longo período histórico, que não começa apenas com a eleição de Lula, mas começa muito antes disso, quando se resume a política à dinâmica eleitoral e parlamentar. E vai tirando a combatividade e a interpretação profunda do que é, de fato, a política. E ontem eu estava lá em Blumenau fazendo uma palestra e um debate lá com os 6 sindicatos da cidade, sindicatos bancários, o sindicato dos gráficos, da tecelagem, e colocava abertamente as críticas. Não fazia o debate de contemporizar com o que foi o período petista. Colocava abertamente como o período que se passou ao despolitizar o povo, a não trazer o povo para a luta, a não convocar o povo para a luta, gerou essa despolitização gigantesca que hoje faz com que o acampamento lá em Curitiba esteja aos frangalhos. Em pouco tempo. Por quê? Porque não há uma massa politizada no Brasil. Então, esse não fazer a crítica, essa não interpretação da realidade brasileira de maneira profunda provoca uma falência organizativa, uma falência política, onde não temos capacidade ainda para enfrentar a guerra de classe que foi lançada contra o nosso povo. Então,
e termino, porque para ser breve, né, para a gente tomar a cerveja aí, termino dizendo o seguinte: a gente vive uma guerra de classe, né? O Nilson não falou aqui, mas sempre fala disso abertamente. Não é uma guerra de classe, não é uma brincadeira. O Cleiton aqui e o Luciano, que estavam na greve dos servidores municipais, sabem o que é isso. Tudo reflexo do congelamento de gastos por 20 anos, que não é de agora, é produto da Lei de Responsabilidade Fiscal de 94, que foi operada por todos os governos que depois então vieram, e que jogaram, e que não repuseram as carreiras do servidor do INSS, e agora vem lá o INSS digital, que é a saída bacaninha para substituir o servidor e privatizar o ensino, o serviço público. Já estão colocando como quarta etapa da guerra de classe o fim da estabilidade do servidorismo público. Já estão colocando a implementação da reforma trabalhista, que está em curso de maneira acelerada. O dado de hoje, 30% de redução na afirmação dos acordos coletivos no Brasil. Os capitalistas não vão negociar, e nem entraram ainda as categorias principais, que vão entrar a partir de maio no jogo político, que são petroleiros, que são bancários, que são químicos, que são os gráficos, que são as categorias centrais. Nem entraram no jogo ainda. O pau vai comer no Brasil. Então essa ideia de que vamos ficar na lenga-lenga e não entender profundamente o que é a guerra de classe, está fadada ao fracasso. E ontem eu falava, e termino com isso, dizendo o seguinte: achar que defender Estado Democrático de Direito, uma coisa que o povo brasileiro não sabe o que é, porque nunca viveu isso, porque sofre na prática, no dia a dia, nas favelas, nos morros, o que é a violência policial, o que é a ausência completa de Estado Democrático de Direito, achar que isso é capaz de enfrentar o que vem por aí, a defesa da democracia como um valor universal, é brincadeira de criança. Enfrentar o que vem por aí, na minha avaliação, é defender o Manifesto da Revolução Brasileira, é retomar esse debate, porque se não fizermos isso, aí sim eu vejo chance de que seremos varridos, se não colocarmos com firmeza o Manifesto da Revolução Brasileira e uma disputa radical na sociedade brasileira. Obrigado. Muito bom, Maurício. Quem mais? Luciano. Boa noite a todos. Meu nome é Luciano, para quem não me conhece, eu sou servidor público federal, sou servidor da Previdência Social. Inerente a isso, hoje eu estou com direção lá do Sindpreves, né, um sindicato que desde 2003 rompeu com o petismo, com o cultismo, já ali na entrada, quando eles fizeram a primeira reforma, né. Desde lá temos tido todo um embate, uma crítica muito dura a todo o programa e o projeto político que se instalou e que vem se aprimorando e se fortalecendo ao longo desse período. Quero dizer aqui que eu acho importantíssimo a questão levantada pela Revolução Brasileira. Acho que é de uma coerência e de uma clareza na análise, né, de ruptura. Eu acho que chegou a hora da gente parar, né, acho, falando isso como trabalhador, como militante, fazendo um corte de classe muito claro sobre isso, com os mimimis, né? Quando a gente faz as análises ou avalia como é que está operando o sistema político e a sociedade. Eu acho que a Revolução Brasileira faz isso, ela faz esse corte, ela toca o dedo na ferida e faz uma análise concreta do que está acontecendo, e é isso que nós temos que divulgar. Eu acho que é isso que nós temos que levar para o nosso trabalhador, e falando como sindicalista, como alguém que trabalha com uma entidade que movimenta, ou deveria movimentar os trabalhadores, mas que em grande parte, não falo talvez pelo meu, não quero puxar a brasa, mas em grande parte está numa analgesia, numa anestesia que não é por acaso. Isso foi feito para ser assim durante todo esse período, né? Como tão bem, eu acho que o manifesto e toda a análise conjuntural global feita por ele analisa. Então, eu acho que é o momento da gente trazer novamente esse povo para o protagonismo da luta política. Isso fala muito bem no manifesto. É hora da massa acreditar que ela é capaz, as classes subalternas, o povo, o trabalhador, voltar a esse protagonismo e fazer essa luta e fazer essa revolução acontecer. Eu tenho esperança, Nildo, tenho esperança, Maurício, Daniel, todos vocês que compartilham, simpatizam com o movimento da Revolução Brasileira, que isso vai alcançar, e depende de nós também, o coração e mente do nosso povo. E eu acho que esse é o momento, eu acho que foi muito feliz quando falou do cavalo encilhado. Esse é o momento mais importante, talvez o momento mais esperado durante tanto tempo, para que a gente volte a ter esse protagonismo e volte a fazer essa ruptura com um sistema que hoje está aí e tem dilacerado todos os direitos, enfim, a soberania, dilacerado a vida e a ideologia, inclusive, daqueles que deveriam estar fazendo a luta política, a luta do trabalhador.
Então, conte conosco, Nildo, conte, todos vocês podem contar comigo e conosco, né, eu acho, para fortalecer essa luta e construir a Revolução Brasileira agora e sempre. Um abraço, obrigado. Valeu, Luciano, obrigado. Quem mais, gente? Temos aí espaço para mais falas. Jorge. Olá pessoal, boa noite, eu sou o George, sou professor aí ACT temporário aí do Estado, de Física, né? Importante falar isso, né? E é o seguinte, eu queria começar também agradecendo, né, a criação da Revolução aí, a construção de todo esse movimento que está se ampliando aí durante o último ano. E eu queria dizer que isso foi um espaço grande de aprendizagem, né, e principalmente de combate ao senso comum do pensamento liberal, né, não só o pensamento liberal de direita, né, que esse aí é fácil de derrubar, mas o pensamento de senso comum liberal de esquerda também, né, que é predominante aí no petismo, e que inclusive a gente passa aí por debates que são bem óbvios e chegam a ser insultantes à nossa intelectualidade, né? Como, por exemplo, aquelas questões impostas pela mídia do senso comum de esquerda, de que o petismo tirou 60 bilhões de pessoas da pobreza, né? Sendo que, quando a gente olha os dados, a gente vê nitidamente que há um problema nessas afirmações, e tantas outras que tem por aí, né? Então, dentro desse senso comum que se criou e que se estabilizou muito forte durante esse último período que nós vivemos no Brasil, né? O Manifesto da Revolução Brasileira, ele veio como, né, um ponto-chave, um ponto essencial. Já estava mais do que na hora de o tema da Revolução Brasileira ser trazido de volta para a esquerda do Brasil, né, para que esse movimento cresça, e está crescendo. Então, eu tenho certeza de que esse pensamento, né, do marxismo, da revolução, da mudança, da ruptura com o sistema político que está presente hoje em dia, foi mais do que necessário, está sendo mais do que necessário. Nós temos que continuar desenvolvendo isso para frente, continuar crescendo esse movimento, porque nós temos cada dia mais certeza de que a única saída para o Brasil, a única saída para os trabalhadores é através de uma revolução socialista no Brasil. Então eu queria dizer assim, que enquanto aprendizado, enquanto... Obrigado, Jorge. Alguém mais? Matheus, boa, vamos lá. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Matheus, sou estudante de Economia ali da UFSC. Vou falar aqui com os estudantes aqui presentes. Bom, a Universidade Brasileira hoje, ela faz parte, ela está incluída dentro da sociedade brasileira, no mesmo contexto de guerra de classes que assola toda a sociedade. E a nossa universidade tradicional, ela escolheu um lado nessa luta de classes, que é o lado da burguesia. Pronto, voltei. A Universidade Brasileira tradicional hoje, ela é totalmente colonizada, ela está dentro da lógica imposta externamente ao nosso país. E a gente, como juventude da Revolução Brasileira, a gente está tentando reverter esse sinal e tentando trazer de novo para a universidade a importância de se compreender o Brasil dentro das suas especificidades e dentro das suas características específicas. A gente está enfrentando um problema bem grave de desmobilização no movimento estudantil, porque as pessoas do movimento estudantil esqueceram essa pauta de classes importante, extremamente importante. A gente está tentando trazer isso de novo na UFSC, participando tanto das lutas da moradia, como a Vanessa já trouxe aqui, e também tentando mobilizar os estudantes cada vez mais para as pautas de massa, que de fato tocam no bolso do estudante e que fazem que o estudante gente que é o projeto da Revolução Brasileira. Obrigado. Bem, meus caros, Matheus falou agora há pouco. Queria ver se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação. Convidar, sobretudo, a quem está se aproximando da gente agora,
a fazerem algum relato, a colocarem alguma linha da sua experiência, do que tiveram até aqui. A palavra continua aberta.